para a Itália, né? E lá atuam junto com os americanos na famosa Batalha de Monte Caseiros, né? E aí tá. Isso. Obrigado. Sim. Vitória dos aliados, né? E alinhamento. Então, a partir desse momento que o Brasil se alia aos norte-americanos na Batalha de Monte Caseiros para conquistar, perdão, não é Caseiros, Monte Castelo. Monte Caseiros é na Argentina. Monte Castelo, a Batalha de Monte Castelo, que é uma batalha que, inclusive, tem um filme muito bom sobre, e um livro também do Fernando Moraes, sobre o que foi essa Força Expedicionária Brasileira, né? E a partir desse alinhamento, então, é que começa a surgir a doutrina. Em 46, um ano depois de terminar a Segunda Guerra Mundial, já os Estados Unidos criam a Escola das Américas. A Escola das Américas se cria no Panamá e ela serve de celeiro, né, de formação de todos os militares que nos anos posteriores a isso tiveram atuação de destaque em toda a América Latina. Se calcula que mais de 60 mil militares e policiais de 23 países da América Latina, e não só da América Latina, também da África, se formam ou recebem o curso na Escola das Américas, e alguns deles se tornam ditadores mais tarde, como o exemplo mais simbólico é esse Leopoldo Gualtieri, na Argentina, o Videla e o Noriega. Qual era o objetivo da Escola das Américas? Era ensinar as formas da contra-insurgência anticomunista. A gente não tem que esquecer que, com o fim da Segunda Guerra, vem um período chamado de Guerra Fria, onde se disputa, acho que vocês todos sabem isso, se disputava entre a União Soviética e os Estados Unidos o domínio do mundo, e nessa Guerra Fria, então, os Estados Unidos estabelecem essa escola para combater o que ele chamava de insurreição comunista. Em 2001, essa escola ela sofre tanta pressão, né, que ela acaba saindo do Panamá e ela vai se estabelecer em Fort Benning, nos Estados Unidos, com outro nome, e ela continua existindo até hoje. Até hoje, militares brasileiros e de outros países se vão com bolsa de estudo para essa Western Hemisphere Instituto do Hemisfério Ocidental, para a segurança, em Fort Benning, e tem curso lá como, né? Aqui no Brasil, o que acontece é que a raiz desse alinhamento se cria no Brasil a Escola Superior de Guerra em 1949. Como uma consequência também desse alinhamento, a Escola Superior de Guerra é criada em 49. Em 1961, ocorre na Argentina os primeiros cursos de combate, o que ele chama de combate à guerra revolucionária, na Escola de Guerra dos Estados Unidos, né? Perdão, a Escola de Guerra da Argentina. Eu queria só pegar um trecho. Em 61, os primeiros brasileiros vão para a Argentina como convidados a um curso na Escola de Guerra, lá chamada Escola de Guerra não Superior de Guerra, Escola de Guerra, e são esses brasileiros que vão para lá, que voltam e são os primeiros instrutores na Escola Superior de Guerra do curso que a Escola Superior de Guerra começa em 1962, abrindo-se o primeiro curso pelo quem? O Castelo Branco, que era o chefe do Estado-Maior, né? E aí, uma testemunha desse curso, num livro, numa tese universitária no Rio de Janeiro, que foi ouvido por um universitário, ele relata: as aulas começaram no dia 31 de agosto de 62, na sala de cinema do prédio do Estado-Maior do Exército do Rio de Janeiro. A partir daí, ocorreriam sempre às segundas, quartas e sextas, com início às 13 horas, e no total foram 22 aulas de 50 minutos naquele ano. Dispensava-se o uniforme militar, mas a frequência era obrigatória, ninguém podia faltar. Havia um diretor, que era o general Aurélio Alves Ferreira, um instrutor que havia estado em Buenos Aires, chamado Coronel Mário de Barros Cavalcante, e 3 instrutores locais, todos eles tenente, coronel e major. E o público é isso que está: 60 oficiais das 5 seções do Estado-Maior, 20 alunos
das diretorias do Exército e 5 alunos divididos da Marinha e da Força Aérea. Foram os primeiros 60 alunos que estiveram nesse curso em 1962, formando-se principalmente, ele diz, as apresentações se basearam num currículo que recebemos da França e dos Estados Unidos, chamado Primeiro Curso de Guerra Contra-Revolucionário. 3 oficiais brasileiros já haviam assistido a mesma na Argentina no ano anterior. E pouco tempo depois, o chefe do Estado-Maior, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que também foi o primeiro presidente, ele lançou simbolicamente essa programação aqui no Rio de Janeiro, explicando que esse foi o resultado da decisão tomada pelo Estado-Maior há alguns meses, no sentido de que todos os estabelecimentos de ensino do Exército, daquela força, da nossa força, né, promovesse o novo currículo e tratasse diretamente das questões ideológicas, revolucionárias e outros problemas. O objetivo era esclarecer, orientar e recomendar aspectos da conduta militar na atual conjuntura brasileira. Então, a doutrina ela começa a ser aplicada no Brasil em 1962 a partir desse curso. Qual era a concepção da doutrina, né? Em que ela se baseia? Ela como doutrina né, de segurança é uma doutrina de guerra e ela diz que no mundo de hoje, quer dizer, no mundo de 1960, podíamos ter 3 tipos de guerra: a guerra generalizada, como se tinha sido a Segunda Guerra Mundial, a guerra de todos os países, contra todos os países, podendo chegar até a nuclear. Ela podia ser a Guerra Fria, que era a guerra sem armas, né, que era justamente a guerra pela conquista ideológica das posições ou a favor do capitalismo ou a favor do comunismo. Então, essa era chamada Guerra Fria, a guerra que não tem arma, a guerra que funciona só na base da discussão ideológica e do convencimento. E podia ser a guerra revolucionária, que são a guerra de pequenos grupos contra as forças militares mais significativas. A doutrina de combate a ela se baseia nos livros escritos por aqueles que praticaram a guerra revolucionária. E os principais foram o pessoal do Vietnã, né? Aqui o Ho Chi Minh, o Giap, o Mao Tse-tung na China, que tinham sido todos eles condutores de guerras revolucionárias, algumas com sucesso, outras não, e o Che Guevara em Cuba. Aí a gente tem que parar um pouco e lembrar o seguinte: qual era, porque muitos livros e muitas ideias distorcidas também da história por interesses, muitas vezes nos querem fazer crer que os militares brasileiros foram doutrinados pelos norte-americanos a partir da Escola das Américas. Isso é verdade em parte, porque muito antes, né, houve aqui, e na América Latina como um todo, não só no Brasil, há o que se chamou a Conexão França, né, a influência dos franceses na teoria da luta antirrevolucionária. E essa teoria francesa, ela teve aplicação em 2 lugares, né? Que era, primeiro, o que se chamava na época Indochina, que depois se tornou Vietnã, onde em 1950 a França foi derrotada, né? A França foi derrotada, e depois a guerra na Argélia. Tem um filme famoso, né? O Guerra na Argélia, né? Que mostra bem isso, onde os pequenos grupos revolucionários, tanto da Indochina, que depois foi Vietnã, como o da Argélia, conseguiram derrotar exércitos poderosos como os franceses, né? E aí a gente não pode esquecer da figura do Paul Ossarès. Paul Ossarès inclusive ele tem aqui, tem no livro, mas eu tenho aqui em 2014, ele morreu em 2013. Em 2014 saiu uma reportagem de 2 páginas, né? Um torturador francês na ditadura brasileira, né? Com toda a história dele. Ele era um homem coronel na época, ele era do serviço secreto francês, um dos que praticamente reformulou a política de combate aos grupos revolucionários na Argélia, né? Foi graças a ele que muitas das vitórias
que os franceses tiveram na Argélia, embora eles tiveram que sair depois derrotados, né, porque a Argélia declarou sua independência da França, eles também mataram muita gente, e foi quando se implementou a tortura. Enfim, quem viu o filme Guerra em Argel sabe bem do que está falando. E aqui tem um livro da Leneida. Leneida é uma brasileira francesa que estudou a influência francesa, que tem um belíssimo livro chamado A Tortura como Arma de Guerra, cheio de fotos. Ela foi a última pessoa que entrevistou Paul Sarrès vivo, né? Ele depois morreu, e onde ele conta um pouco qual foi... Ele era muito amigo do general Figueiredo, o último ditador. Ele foi, depois que deixou o exército, quando ele se aposentou, ele foi também um vendedor de armas da Dassault. Dassault era a companhia de avião que vendeu o Mirage. Sabe que o Mirage foi o avião francês que foi comprado durante a época da ditadura. Quem foi o intermediário na venda deve ter recebido boas comissões, foi justamente esse senhor. E é dele a teoria, muitas das teorias aplicadas depois na Operação Bandeirantes e nos centros de tortura de toda a América Latina, porque a conexão francesa ela se deu aqui, ela se deu na Argentina, ela se deu no Chile. Né? Pode, sim. Tem umas fotos dele, enfim, tem. Bom, qual era, quer dizer, o que você tinha que combater? O que ele em si, né? Vamos entender o que é a guerra revolucionária para saber como se tem que combater. Então, primeiro a gente tem que ver o que é. A guerra revolucionária é diferente da guerra convencional, porque ela não usa armas desde o começo, como na Segunda Guerra Mundial, ou numa guerra generalizada, onde as armas entram primeiro com o exército. A guerra revolucionária é uma guerra que usa a arma no final da guerra, né? Então, ela tem 5 fases. Ela começa por preparar o terreno onde ela vai atuar. Ela começa a organizar a população em grupos, né? Controlados por militantes de algum partido ou de quem promove a guerra. A terceira fase é a constituição de pequenos grupos armados, né? A quarta fase, depois de sucesso, ela estabelece zonas liberadas. Isso é o que aconteceu na Argélia e o que aconteceu no Vietnã, né? Zonas liberadas. E, finalmente, ela forma um governo provisório que começa a buscar reconhecimento e pronto, acabou, já ganhou, porque já tem um reconhecimento no exterior. Então, quando os franceses e os brasileiros de tabela, e os argentinos de tabela, e os chilenos de tabela, dizem como temos que combater isso, e bom, a gente vai ver aí qual é a forma de combate. E a estrutura repressiva do país se baseia no combate a esse tipo de guerra. Não é mais a estrutura de repressão para combater infiltrados da Argentina que querem lutar contra o Brasil. Não, é o conceito do inimigo interno, a pessoa que está aqui no Brasil, que é um brasileiro e que, por ser adepto da guerra revolucionária, ele se torna meu inimigo, apesar dele ser da mesma nacionalidade que eu sou, simplesmente porque ele é um adepto de uma ideologia que eu não compartilho, né? Então, como você combate eles? Como você combate de acordo com a teoria dos franceses e do Paul Sarrès, que escreveu... Aliás, ele também tem um livro, que é muito mais difícil encontrar, mas onde ele escreveu um livro chamado Ainda Não Disse Tudo. Esse foi um livro que ele publicou, acho que uns 10 anos antes dele morrer. Eu Ainda Não Disse Tudo. É um livro que se encontra em francês, não sei se em português. Então, no livro e nos ensinamentos, ele diz, primeira coisa que você tem que fazer é você usar a guerra psicológica. Não adianta você invadir uma zona liberada ou uma região onde os adeptos, onde a população está organizada. Não adianta você invadir com armas uma região que você não conhece e onde você tem pessoas que não vão te ver como amigos. Você tem que convencê-los que você é amigo deles. E a gente viu isso acontecer aqui no Brasil na questão da guerrilha do Araguaia, né? Quem acompanhou, viu o filme e tal, viu que isso aconteceu muito durante a época da guerrilha. A guerrilha do Araguaia ficou 6 anos. Nos primeiros 2 anos eles mandaram tropa e não adiantou nada, a população não revelou onde estavam os guerrilheiros. Então, o uso da guerra psicológica
e através de disseminação de boatos e propaganda enganosa, né?